Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não conhece o canal ainda pode se inscrever no meu canal, acione o sininho para você receber notificações de rituais, dos pactos, das preces, as dicas da magia. Esse ritual de hoje é um ritual individual oferecido a Satã, Senhor do Universo, por Renata de São Paulo. Ela tem um objetivo, ela deseja tirar uma rival do caminho dela. E ela me perguntou, mestre, qual é o mais forte, quem pode me ajudar? Eu dei a ela uma relação de daimons que eu poderia ajudar. Mas ela escolheu o Satã. Ela foi inteligente, porque eu fiz a mesma coisa quando eu estava com a minha vida destruída. E ninguém mais me via, nem me enxergava, nem me ouvia. E então, quando eu conheci esse caminho da automagia, do satanismo, eu perguntei à pessoa que já estava nesse caminho. Ela me disse para mim, faz o pacto com o príncipe Lúcifer. Eu perguntei, quem é que manda em todos? Eu não entendia nada de nada. Eu sempre soube que existia uma força maior no mundo espiritual. Porque a presença dos espíritos sempre foram fortes demais na minha vida. Eles me avisavam em sonhos, me davam pressentimentos, falavam comigo. E eu não sabia o que era aquilo, não entendia aquela origem, não sabia nem o que dizer. E ele me disse, o maior de todos é Satã. Eu falei, então é com ele que eu quero me pactuar. Se ele é o maior de todos, se todos estão submissos a ele, é com ele que eu quero me pactuar. E assim eu fiz. E hoje Renata de São Paulo está fazendo esse ritual individual a Satã, Senhor do Universo, pedindo uma resposta para aquilo que ela deseja. Quem recorre à magia jamais volta de mão vazia. Seja a resposta que você quer ou seja uma resposta até melhor daquela que você quer. Porque o plano espiritual enxerga a nossa caminhada além do que nós enxergamos. Então, às vezes você quer tanto uma coisa e aquela coisa vai lhe fazer mal. E aí você encontra um caminho que você nem sabia que existia e encontra uma opção melhor, que eles te direcionam para isso. Então está aqui, já foi feita a ritualística do ritual dela, ao Senhor do Universo. Asa remina Larissa, Asa agora astarte aqui. Adeilocar Ravage Princípio. Amém, gratidão sempre pela vossa força e proteção espiritual. Entrego este ritual oferecido por Renata de São Paulo a Satã, Senhor do Universo. Dê ela força, entendimento, conhecimento, proteção espiritual. Mostre o caminho, que ela consiga aquilo que ela está pedindo neste ritual. Que assim seja, que assim se faça e que assim se cumpra. Eita. Bom, a ritualística foi feita. Eu faço o vídeo apenas para mostrar à pessoa que o ritual dela está entregue. Não faço ritualística. Quem procura meu canal achando que eu vou fazer toda a ritualística no passo a passo, isso é para quem se pactua, que vai aprendendo. Você não vai entrar no meu canal e não vai ver fazendo uma ritualística, para depois você sair por aí fazendo e pactuando as pessoas sem nunca ter sido pactuado, sem nunca ter passado pela provação, pelo preparo que os daimons fazem para você chegar nesse patamar. Você é preparado, você dá o primeiro passo, mas quem te prepara para esse caminho, se você tiver um chamado de mestre, sacerdote, de sacerdotisa, de mago, seja o que for na magia, você é preparado pelos daimons. Se eles não falarem com você, não te derem intuição, seja através de sonho, ou seja estão ao seu lado, lhe mostrando o que fazer,
De nada vai adiantar você fazer preces, entrar em círculo, acender vela. De nada vai adiantar. Você precisa se comunicar, eles se comunicarem com você. Quero fazer na noite de hoje uma prece em agradecimento ao Senhor do Universo. Tasa Remelari Satã. Satã Sherram Forrais. Satã Sherram Forrais. Eu te adoro. Senhor do Universo, Tu és o meu único Deus, alvo do meu desejo. Quão difícil para mim expressar a minha gratidão. Despertar-me para a vida. Tu és que me ajuda, me direciona em todos os tempos, sob todas as condições. Tua presença, teu esplendor, tua corte de príncipes e daimons é o meu alvo, é que eu mais almejo. Teu afeto, teu amor me consolam, és a causa do meu novo viver, do meu novo caminhar. Desejo me deliciar em teu oceano de infinita sabedoria. Tu és a minha força de inspiração. Tu és, na verdade, o Senhor da transformação, e não há outro Deus para mim, além de ti. Por isso proclamarei a todos as suas maravilhas, aqueles que estão perdidos no caminho. Satã, Senhor do Universo, Tu me tirou do chão e não permitiu que meus inimigos tripudiassem sobre mim. Quero te adorar e te glorificar sempre. És o Deus que opera em minha vida. Vou te bendizer e contar tuas maravilhas para todos que me perguntarem sobre ti. Que toda a humanidade conheça a tua verdadeira face e saibam o quanto és maravilhoso de servir. Satã, Senhor do Universo, Senhor dos destinos, agora faço parte do teu exército e não abro mão disso. Tudo que faço é pouco para te agradar, por todas as mudanças que te fizestes e que fará em minha vida. Por ti existo somente por ti, para te servir e agradecer e engrandecer o seu nome. Tasa Reme Lari Satã. Satã Sherram Forrais. Satã Sherram Forrais. Satã Sherram Forrais. Que eu possa direcionar as pessoas que estão perdidas no caminho, assim como eu um dia estive perdido. Que assim seja, que assim se faça, que assim se cumpra. Essa prece expressa exatamente tudo o que eu passei. Satã me resgatou do chão, não permitiu que meus inimigos tripudiassem sobre mim. Os carniceiros, os abutres, ficam ali vendo sua agonia, esperando seu último fim. Ele não permitiu isso. Eu pedi ajuda, pedi uma nova vida, pedi um novo caminho. Hoje eu olho para as pessoas que ficou lá atrás, naquele caminho, naquela vida. A vidinha dela está a mesma coisa. Nada mudou. Porque nada mudou. Nada muda se você não mudar. Eles não mudaram o caminho, não mudaram a direção. Eles não encontraram a verdadeira força que te dá um caminho diferente, um caminho novo, um pensamento novo, que te faz enxergar o que sempre esteve na sua frente e você não enxergava. Hoje eu sou grato pela minha caminhada. Hoje eu sou grato pela nova pessoa que eu sou, pelo entendimento, pelo equilíbrio espiritual, pelo equilíbrio financeiro e por poder estar ajudando as pessoas, aquelas que verdadeiramente vêm de coração aberto e que se entregam e que fazem aquilo que lhe é orientado, como eu fiz.
eu estava numa situação que eu não tinha mais para onde ir, a quem pedir. Simplesmente a pessoa falou para mim, pule. Eu pulei. Eu não sabia o que estava embaixo, mas eu já não tinha mais opção. Não tinha mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer com minhas forças eu fiz. A todos que eu pedi na vida espiritual, sou muito grato a Exu, passei por esse caminho. Fiquei muitos anos frequentando o Candomblé. Não me raspei, nunca quis, nunca me senti naquele caminho, mas fiz amizades, conheci as entidades, trabalhava com as entidades. Respeito e conheço e sei que ali tem força espiritual. Então o próprio Exu que trabalhava, que era aqueles Exus que eu incorporava, me disse, deixou um recado, para que eu procurasse uma força maior, em determinada época da minha vida, que estava uma guerra imensa de feitiçaria contra mim. Tinha uma pessoa lesada, uma pessoa de espírito pesado, inconsequente, irresponsável, na minha vida, que não estava à altura de entender a minha caminhada, nem de continuar comigo. Então, quando você tem assim, uma pessoa do seu lado, é melhor você se afastar. É claro que muitas vezes você não quer. Muitas vezes você não enxerga. Você quer continuar porque a única vida que você conhece é aquela. Mas existe um leque de oportunidades que você não conhece, que está oculto e que você pode conhecer. É claro, existe uma travessia. Existe um percurso da onde eu estava caído, de eu ter que ver a pessoa que eu ajudei, que eu coloquei na minha vida, desfilando com outras na minha frente, e como se eu fosse um mendigo, como se eu fosse um trapo ali, nem se importava com o meu sentimento. O meu sentimento não era de raiva, não era de ódio, era de tristeza. De tristeza por me sentir fracassado, por ter feito tudo que eu podia fazer de melhor e aquilo não foi reconhecido. Então foi nessa situação que eu cheguei até a automagia. Eu não queria ouvir falar de Satã, eu não queria ouvir falar de príncipe nenhum, eu não queria ouvir falar de daime nenhum, porque você é ensinado desde criança, faz uma lavagem cerebral em você, que é o caminho do mal. É aquela verdadeira oposição, né? Aquela lavagem cerebral. Eu acho errado você ensinar uma pessoa que não tem consciência nem maturidade ainda para saber o caminho dela, não teve experiência em espiritual nenhuma, ir lá e tacar ela dentro de uma bacia com água e dar uma religião para ela e ensinar ela aquilo ali. Isso é lavagem cerebral. Foi feito comigo, eles me jogaram na bacia, né? Quando eu era recém-nascido, batizado, tem padrinho, aquela coisa toda, aquele folclore todo. Se você, a criança não for batizada e morrer pagando, ela vai para o inferno. Tudo isso já é para introduzir na vida da pessoa um ensinamento que ela não escolheu. Que ela não teve experiência com esse ensinamento. Eu posso dizer que eu tive experiência e muita com esse caminho espiritual. As pessoas perguntam a minha vertente quando eu falo, mestre, que vertente o senhor é? Eu sou satanista, espiritual, teísta. Por que teísta? Porque teísta é aquele que acredita nos daimons, nos espíritos, que Satã é um rei, que ele tem um reino e que os outros todos são príncipes do seu reino, daimons, duques, marquês, conde. Existe uma hierarquia imensa. Existem os 7 principais príncipes que estão mais próximos a ele. Então, quando você não conhece nada disso, ninguém te ensinou, e você não tem experiência, você não tem ainda o seu terceiro olho, como dizem, o olho espiritual aberto, às vezes ele se abre espontaneamente pela força espiritual
que está ao seu lado e que quer te mostrar o caminho. Outras vezes você tem que desenvolver esse abertura desse olho, desse terceiro olho espiritual. O meu sempre me avisou. Eu era um jovem até pouco tempo. Hoje eu olho para mim e falo, como passou tão rápido esses anos todos? Parece que eu dormi e acordei com essa idade. E tudo aquilo que eu passei ficou no esquecimento. As dificuldades, as decepções, as tristezas, as dores. Eu era um jovem inocente, acreditava na bondade das pessoas. Valorizei pessoas que hoje eu não daria um segundo do meu tempo para ela, porque não valiam nada. Pessoas que só pensam em si. Pessoas que tentam enganar e manipular uma outra que ainda não conhece bem o caminho, não tem experiência de vida. Essas pessoas não merecem um segundo da sua consideração nem do seu tempo. Mas a maturidade, a experiência e o equilíbrio espiritual nos mostra que essas pessoas são aquilo que elas podem ser: mesquinhas, egoístas, só pensam em si. Porque uma pessoa, quando ela é grande espiritualmente, ela pensa em si e ajuda aqueles que estão em volta, aqueles que procuram ela para pedir ajuda. Ela tem essa nobreza de estender a mão e dar uma chance, nem que seja uma. Se a pessoa for canalha, tentar se aproveitar da chance que recebeu e depois dar as costas, é problema dela, porque ela vai continuar batendo de porta em porta. Como eu disse, existe uma travessia. Da onde você está na sua queda, você não chegou ali da noite para o dia. Você chegou ali através de várias coisas que aconteceram na sua caminhada. Então, para mudar isso, também não é da noite para o dia e também não é só com uma prece. Às vezes existe um passo maior que você tem que dar. As pessoas têm tanto medo de se pactuar, tanto medo ai, que eu vou entregar minha alma, eu vou para o inferno. Isso é pregação cristã. Para manter a pessoa comportadinha, sentada lá no banco, lá com medinho de ir para o inferno. Mal sabem que esses são os piores, que fazem coisas horrendas, que não respeitam aquilo que está lá escrito lá, que deveriam respeitar. Você tem que respeitar o seu próximo, a dor do seu próximo, as necessidades do seu próximo. Ninguém respeita nada disso, só pensa em si. Então, para mim, são pessoas podres, hipócritas. Existe isso em toda religião. Ser humano, existe a falha de caráter. Eu tenho nojo de pessoas que se apresentam, colocam velhinhos, velhinhas, crianças na frente como alvo para bancar o bonzinho e ali por detrás ele está com interesses próprios. Eu tenho nojo, essas pessoas não mereciam nem estar vivas. Mas o dia deles vão chegar e o fim não vai ser nada bom. Então eu deixo para vocês aqui o meu testemunho. Às vezes sobe no Google que eles ficam relembrando lembranças de 8 anos atrás. Eu fico olhando as minhas fotos. Eu falei, como eu mudei em todos os aspectos. Lembranças de 10 anos atrás. Realmente eu não sou mais aquela pessoa. Realmente eu enxergo o que eu não enxergava antes. Cada dia nesse altar, buscando pelas pessoas e buscando por mim, é um novo aprendizado. Então, quando eu digo para vocês que não adianta vocês ficarem só pagando o ritual eternamente, ritual é uma ajuda momentânea, um socorro, é um caminho, uma força para você enxergar o seu caminho. Você precisa buscar no seu altar, nem que seja pequeno, comprar o sigilo ali, ó. Tem uma produção própria. Eu mesmo que tenho a minha produção, tenho a minha equipe, contratei um profissional para fazer os designs. Claro que o sigilo é universal, você simplesmente pega ele que já existe
e passa ele por um material melhor, seja ali, é madeira MDF 3 mm, mas tem ele em chapa, tem ele em outras coisas, tem ele em materiais nobres, prata, ouro. Mas ninguém inventa sigilo. Sigilo ele é universal há milhares e milhares de anos. Mas é feito com carinho, supervisionado por mim, e vai para você aquilo que é fiel ao sigilo de um diamond. Não é pelo valor do sigilo, não é para enriquecer vendendo sigilo, é para dar à pessoa a oportunidade de ter um sigilo no altar dela, como eu não tive, porque eu ficava procurando nas lojas, era o olho da cara. Eu desenhava, nem sabia que eu tinha o dom de desenhar. Eu buscava na internet sigilo e passava o papel, colocava num quadro, emoldurava tudo bonitinho. Se vocês verem meus vídeos antigos aí, vocês vão ver aí que todos os meus sigilos estavam num quadro. Foi eu que desenhei ali, a própria mão. Então, hoje em dia, eu tenho uma impressora de corte a laser, eu tive um profissional qualificado para poder sentar ali, elaborar o projeto do jeito que eu falei, do jeito que eu pedi. E hoje em dia está aí o resultado disso. Pessoas me agradecendo, pessoas que nunca me conheciam, pessoas que nem sabem que eu tenho um canal, que nem sabem que essa loja pertence a uma pessoa que está no caminho da magia, que sou eu. Mas que elogiam, que sigilo lindo, ficou lindo no meu altar. Eu gostei muito, são todos elogios. Eu fico observando na loja os comentários, aceito as dicas que as pessoas me falam, mas não tem dica, só tem elogios. Quem compra o primeiro volta, eu compro o segundo. São 72 diamonds conhecidos, né? Eu acho que eu tenho 45 deles já, em sigilos. Alguns eu achei, assim, não é que não tem importância, mas não, eu acho que a pessoa não invocaria, por exemplo, tem um diamond que ele é responsável para derrubar árvores. Eu acho que só se for um carpinteiro, um lenhador, que vai querer invocar um diamond desse, né? Para ele achar uma árvore correta, para desempenhar o serviço dele correto como lenhador, ou um dono de madeireira. Então eu deixei esse sigilo de lado, falei, não vou fazer esse. O que aflige a população, o que aflige mais as pessoas, são aqueles sigilos que trazem proteção, aqueles sigilos que derrotam os inimigos, aqueles sigilos de diamonds que dá conhecimento, aquele que traz prosperidade, aquele que dá força e proteção. Isso é o que agoniza mais as pessoas. A profissão de lenhador hoje em dia está extinta, então eu pensei, não vou fazer um sigilo desse diamond. Não que ele não tenha importância, mas que não será procurado, vai ser um sigilo que eu vou fazer, vai ficar lá. Então eu vou colocar na minha loja sempre coisas da magia. Velas, tem velas na loja. Tem lugares que a pessoa mora em interiores que falam comigo, mestre, que não tem vela preta, que não tem vela vermelha, só vende vela branca. Pode comprar na minha loja que chega em qualquer lugar do Brasil. Aqui eu fico vendo as etiquetas, observando para onde está indo os sigilos. Vai para todos os lugares, todos os estados. Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Manaus. Vai para todos os estados. Nós somos muitos, só que os magistas eles ficam em silêncio, não são como esses que ficam batendo de porta em porta, querendo puxar você para a magia. A magia é quem te chama, a magia é quem te desperta. Nós não fazemos caravana, passeata, para poder ficar oferecendo à pessoa o caminho da magia. A magia se apresenta para você, você precisa apenas de ser orientado, dar os primeiros passos e buscar no altar o conhecimento. Então deixo para vocês a minha dica aí, quem precisar falar comigo, tem abaixo aí o meu WhatsApp,
Tem abaixo o link da minha loja dentro do Mercado Livre e da Shopee. Tem na Magalu também. Tem na AliExpress, tem na Amazon. Mas eu aconselho vocês mais a buscar na Shopee e no Mercado Livre. Então é isso. Aquilo que eu puder ajudar, que eu puder colocar na minha loja, para que vocês possam encontrar em um único lugar tudo aquilo que vocês precisam dentro da magia, da alta magia, para colocar no seu altar. Com preço acessível. Mando sempre um brinde com muito carinho para todos que compram na minha loja. Mando sempre também ali o site oficial da loja, porque no meu site todos os produtos estão com 20 a 30% de desconto. Então, às vezes, compensa você comprar no site oficial, porque o desconto que você vai ter lá, você vai pagar o frete, mas o desconto vai cobrir aquele frete. Porque, na Shopee tem um frete grátis, mas se lá no meu site está 30% a menos todos os produtos, você comprando, por exemplo, ninguém compra um sigilo, às vezes compra um, mas tem gente que compra 5, porque quer colocar todos aqueles diamonds que ela tem, o culto, fazer a ritualística delas no altar. Então, se você somar 5 sigilos e tirar ali um desconto de 30% dos 5, já cobriu o frete é saúde de graça. Então, é isso que eu posso fazer, isso que eu vou fazer e vou melhorar sempre. Podem deixar na minha loja lá opinião construtiva. Crítica agora de uma única pessoa, uma única que deixou lá, deu uma estrelinha, péssima qualidade, não gostei. Por que não devolveu? Simplesmente alguma pessoa que já me conhece, que lá atrás tentou fazer algo contra mim e agora acha que vai destruir o meu trabalho. Enquanto ela está falando isso, centenas estão elogiando. Então a opinião dela não vale para nada. A opinião que vale são daquelas que estão sendo ajudadas, aquelas que estão agradecendo. Existe esse tipo de pessoa que não tem crítica construtiva. Se ela não conseguiu nada, está na mesmice de sempre, nenhum daimon que ela diz que busca ouve ela ou ajuda, abre a boca, não tem gratidão por nada, pela equipe que eu tenho trabalhando aqui com todo carinho, pela minha supervisão que é direta todos os dias sobre isso, que é um assunto para mim muito sério. Eu supervisiono todas as etapas da produção até o despacho dos produtos que eu coloco ali da magia. Então, se uma pessoa dessa não tem gratidão por nada, nem pelo esforço de outras pessoas, é uma pessoa problemática, precisa procurar amparo psicológico, psiquiátrico. Tentar ser feliz, porque quem é feliz não tenta fazer da vida de ninguém uma infelicidade. Então é isso. Eu sou muito grato ao Senhor do Universo. Força, honra e dignidade para todos vocês. Tome uma decisão. Tá ruim? Não consegui lugar nenhum. Bate em todas as portas. Procure dar um passo maior. Um ritual individual, um pacto, com um time que vai lhe ajudar. Uma aliança apenas, então, para pedir uma ajuda. Deu para entender? Então é isso. Saudações fraternas a todos os irmãos de todas as vertentes, todos aqueles que buscam verdadeiramente na magia sua evolução, seu equilíbrio e que não atravessam no caminho de ninguém com picuinhas, com mesquinharias, falando mal por detrás. Isso não vai parar ninguém que tenha a força de Satã. Muito pelo contrário. Quem se levanta contra uma pessoa que tem a força e o chamado de Satã vai cair, porque os daimons não vão perdoar. Não é da natureza de um daimon perdoar. Você tem uma única chance. Se você não for grato e você não souber agradecer, você simplesmente não será perdoado. Então fica aí a dica para você. Força, honra e dignidade sempre.
Até o próximo vídeo. Até o próximo ritual. Eita.